Nós estamos diante das mais belas páginas da Bíblia, nessa narração do sacrifício de Abraão. Queria partilhar com vocês que, quando eu comecei a ler a Bíblia, como jovem, eu li a história de Abraão. Eu particularmente não entendi nada. Eu não conseguia entender o desenrolar dos fatos da vida daquele homem. Eu pedi muito assim a graça de Deus para poder entender aquela história. Até um dia eu escutei uma pregação de um pregador mexicano chamado Abraham Flores, que falava sobre a vida de Abraão. E aquela pregação daquele homem iluminou a minha leitura para poder compreender a figura de Abraão. Quem é que vocês tivessem todos escutado esta pregação? E ele foi então como que esclarecendo tantas coisas importantes que nós somos também poderíamos aprender a vida desse homem, porque Abraão é chamado o pai da fé. E por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque ele tem um testemunho de fé muito grande. Quando ele tinha 75 anos, já idoso, Deus apareceu para ele. Quando ele estava na cidade de Ur da Caldeia, na atual região do Iraque. E Deus fez uma promessa para ele. E ele deu uma ordem: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrar. Tu terás uma descendência e por elas abençoarás toda a humanidade. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. É o famoso trecho da vocação de Abraão, lá no capítulo 12 do Gênesis. Então Abraão sai da sua cidadezinha, faz uma longa travessia até chegar a essa terra que Deus estava prometendo, lá pelos vales de Mamré, na região da Palestina. Mas ele foi esperando esse filho nascer, a sua esposa também era idosa. Eu não vou contar todos os detalhes, os pormenores, o Gênesis narra. Quem tiver depois a curiosidade poderia entender o texto de Abraão, mas ele vai sofrendo ao longo de um longo tempo esperando esse filho, e esse filho não nasce. Em determinado momento ele pensa que é ruim, não é? É de um jeito que não é. Passam-se 24 anos para que 3 anjos apareçam para ele e dizem que no outro ano o filho ia nascer. Ao longo desses 25 anos, Abraão passou muitos altos e baixos, mas ele permaneceu acreditando que Deus iria dar para ele um filho. Mas a gente, no primeiro momento, já conheceu um grande exemplo. Abraão, quando acreditou em Deus, uma promessa, um dia, 2 dias, 3 dias, ele acreditou e esperou 25 anos por uma promessa que Deus fez para ele. É estranho, porque Deus fez uma promessa. Talvez outro dia a mulher pudesse estar grávida e logo tem um filho. Que coisa estranha essa maneira de Deus agir. Então, depois de 25 anos, o filho nasce, que é Isaac, e depois, quando o filho está com 12 anos, Deus pede o filho em sacrifício. Então, é algo assim muito, vamos dizer, a gente poderia dizer louco mesmo, estranho. Deus disse que Abraão vai dar uma descendência, que essa descendência é Isaac, que ele tentou resolver com a escrava, teve Ismael, mas Deus disse que o filho da promessa não era Ismael, era Isaac. Abraão espera 25 anos, quando ele está com 12 anos, Deus pede ele sacrifício, porque aquele menino simbolizava a esperança dele ter outros filhos, ou outros netos, a sua geração continuar. Que coisa mais incompreensível isso que Deus pediu. E nos assusta, ao mesmo tempo, a obediência de Abraão. Abraão, quando leva seu filho para sacrificar, ele não está levando
oferecendo a Deus alguma coisa qualquer. Ele estava oferecendo as suas próprias entranhas, a sua alegria. Basta a gente pensar na relação de um pai e um filho. Se Deus pedisse hoje a qualquer um dos pais, como seria quase como que um absurdo e doloroso, mas foi o que Deus fez com Abraão. Nós podemos aqui tentar descer ao mistério do porquê Deus fez esse pedido. Mas diz que nessa situação nós temos uma catequese de diversas questões sobre o amor de Deus. Primeiro, naquela época era comum sacrificar os filhos aos ídolos. E quando Deus diz que não é para sacrificar Isaac, é como que dizendo que Deus não se agradava daqueles sacrifícios que eram feitos aos ídolos pelos próprios pais, coisa que infelizmente ainda algumas práticas religiosas fazem isso com a magia negra. Então isso não era algo agradável a Deus. Mas a gente pode achar e dizer assim, mas como pode? Deus que disse a um ser humano, Deus que disse a um pai para sacrificar o seu filho. Graças a Deus que Deus não deixou de fato Abraão fazer uma coisa daquela. Mas se é um absurdo Deus pedir um filho a qualquer um dos pais de sacrifício, Deus deu o seu próprio filho em sacrifício por amor a todos nós. O absurdo que a gente achava que Deus estava fazendo com Abraão, o absurdo Deus fez com cada um de nós. Então Deus nos ama de uma forma absurda, Deus nos ama de uma forma louca, Deus nos ama de uma forma para além da nossa compreensão. É o que nós podemos ler então desse fato de Abraão. Depois São Paulo vai fazer uma leitura que também Abraão teve fé, porque se aquele menino ia morrer, se sacrificar, e era aquele filho que ia ter a geração, São Paulo vai dizer que Abraão acreditou que Isaac podia ressuscitar. É uma primeira catequese também sobre a ressurreição dos mortos. Mas a gente queria se deter então nesse amor de Deus por nós. E é o que nós estudamos também na transfiguração. Nosso Senhor na transfiguração, de fato, ele está descendo da região do norte, está descendo para Jerusalém, para o sul, onde ele vai morrer, onde ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, onde ele vai ser condenado, vai ser morto e até vai ressuscitar. Então, nosso Senhor está descendo para Jerusalém e é uma caminhada sofrida. Nosso Senhor está sofrendo e os apóstolos estão com medo daquela caminhada, porque sabem que naquela Páscoa os judeus estão todos com uma vontade imensa de colocar os fariseus e os doutores da lei nas mãos do Senhor para matá-lo. Então aquela caminhada sofrida, ele sobe ao Monte Tabor e aquele momento é como um oásis, aquela caminhada de dificuldade. E naquela caminhada nosso Senhor faz as suas forças para poder cumprir a vontade do Pai. Mas aqui no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, o Pai se revela para Cristo, assim como se revelou também ali no momento do batismo, quando nosso Senhor foi batizado por João Batista e ele subiu das águas, desceu o Espírito Santo em forma de água e a voz do Pai que dizia como a voz de trovão: este é o meu filho em que põe a alegria. Aqui novamente o Espírito Santo vem na forma dessa nuvem e a voz do Pai novamente, aquela voz de trovão, vem novamente falar, mas diz uma coisa a mais: este é meu filho amado, que eu amo muito, escutai o que ele diz. Nós não temos esta palavra lá no batismo. Então Deus liga o amor que ele tem ao seu filho
com a escuta que nós devemos ser Jesus Cristo. Se Deus ama tanto o seu Filho amado, tanto esse Filho, tanto o Mestre, nós também precisamos amar de uma forma toda especial na nossa vida a este Filho de Deus. Jesus Cristo não é alguém para a gente desconsiderar de qualquer maneira, de nenhuma maneira. Nós precisamos ter atenção àquilo que o Cristo nos fala para a nossa caminhada. E ter uma atenção não por obrigação, não por imposição, mas por uma resposta de amor. Eu escuto a Jesus Cristo porque eu sei que é uma palavra de amor para mim. E eu quero responder com amor, porque amor não se paga. Não se compreende uma pessoa que nos ama e a gente vira as costas para ela. Como reclamava Deus, falando para o profeta Jeremias, que chamou esse povo à sua presença e esse povo me virou as costas. Deus que nos manifesta o seu amor, nós não podemos virar as costas para Ele. Então, Deus ama tanto esse filho que nós também precisamos saber por que o Pai ama tanto esse filho. Devemos amá-lo e a gente, amando o filho, a gente participa do amor de Deus, do amor do Pai. Quando nós amamos o filho, nós estamos participando daquele amor do Pai ama o filho. Agora, escutai o que ele diz. Precisamos escutar o que nosso Senhor fala para a nossa vida. E Deus nos fala. Como Deus nos fala? Através da palavra do Evangelho, através do irmão, através de um fato. São tantas formas que Deus nos fala que a gente precisa estar atento àquilo que Deus quer nos comunicar. Porque aquilo que Deus quer nos comunicar é para o nosso próprio bem. Então, a gente olhando aqui a caminhada de Jesus Cristo para Jerusalém, que era uma caminhada sofrida, nosso Senhor renovou as suas forças na experiência de ser amado por Deus. E ele teve uma experiência tão forte que soube suportar a cruz que recebeu. E nós também aprendemos com Cristo que só podemos de fato carregar a nossa cruz se a gente fizer essa experiência de sermos amados profundamente por Deus. Estava conversando com uma mãe de família nesses dias e ela me confessou o seguinte: que o seu filho passou 9 meses em fase terminal do câncer, morrendo aos poucos. E ela foi vendo o filho dela definhando, e ela disse um sofrimento enorme. E ela foi e disse para Nossa Senhora: Nossa Senhora, a senhora suportou a morte do seu filho apenas em 3 horas. Eu tive que passar 9 meses suportando todo esse calvário para ver meu filho morrer. E ela disse isso aqui para Maria. Ela disse que estava no determinado momento dormindo, de repente ela sentiu uma força de Deus dentro dela e uma voz que dizia para ela: você passou 9 meses esperando seu filho morrer, mas você só aguentou porque eu passei aquelas 3 horas diante do Calvário. Para dizer para nós que nós só podemos também suportar os momentos de dificuldades, os momentos de sofrimento e também levar a alegria com paz e com alegria, se nós bebemos e nos alimentamos desse amor que o Senhor tem por cada um de nós, que de uma forma especial Maria Santíssima experimentou e comunica também a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Professemos a nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso.